Olá, professores, boa noite. Meu nome é Maria Barros, sou aluna do curso de Formação Pedagógica em História. Estou aqui para apresentar o meu plano de aula. Foi nos proposto trabalharmos assuntos de caráter étnico-racial e deveríamos escolher trabalhar formas de resistências afro ou indígenas, de povos afros ou indígenas. Bom, como eu tenho ascendência, as duas ascendências não foi muito fácil escolher, mas acabei escolhendo falar sobre as formas de resistência dos povos indígenas brasileiros. O tema da aula é a conquista da América e as formas de resistência dos povos indígenas brasileiros, onde eu pretendo abordar, desde o primeiro contato com o europeu, a visão que o europeu tinha dos povos indígenas inicialmente, pessoas dóceis, pessoas pacíficas, curiosas e fáceis de serem subjugadas, até a visão que temos do indígena hoje, pessoas empoderadas que se organizam, né, em comunidades para defender a terra, para defender seus direitos básicos, direito de viver, direito de saúde, de educação, enfim. Bom, este tema ele foi escolhido pela sua expressividade, por ser um tema importante, um tema urgente, e a intenção é ajudar os alunos a reverem seus conceitos sobre a cultura indígena, que ainda é tão estereotipada na visão de muitos. É importante que os alunos conheçam que houve algum avanço, sim, mas que nesse momento específico da nossa história, nós vivemos uma grave ameaça de retrocesso e perca de direitos já adquiridos pelos povos indígenas. Principalmente, eu acredito que seja importante os alunos conhecerem essa história, toda essa luta, e a partir tanto da historiografia oficial que nos é apresentada, quanto da historiografia independente, para que eles possam, assim, fazerem suas reflexões e de uma forma crítica, né? De uma forma autônoma e não imposta. Então, é um plano de aula que, bom, intenciona apresentar parte da cultura indígena, não toda, porque a cultura indígena é muito abrangente, mas uma parte dessa cultura, que são os jogos e as brincadeiras, como uma forma de resistência. Até porque a maioria das brincadeiras e dos jogos indígenas, eles têm um fundo, uma história de fundo, uma finalidade. A brincadeira e o jogo para o índio não é simplesmente o brincar, não é simplesmente o estar ali passando o tempo, existe um propósito, né, nas brincadeiras e nos jogos que eles fazem. Então, assim, dentro desse plano de aula, eu quero apresentar para os alunos, né, do 7º ano, que foi a turma, né, que eu me propus, e dentro do conteúdo que é aplicado ao 7º ano cabe essa temática, então foi voltada para esse público do 7º ano. Eu quero apresentar para eles essa parte da cultura como forma de resistência e, junto, trazer para eles vídeos sobre os jogos indígenas, principalmente o Mundial, que foi sediado aqui no Brasil e pouco se ouve falar, né? Então, assim, será uma experiência muito, muito gratificante se algum dia eu conseguir pôr esse plano de aula em prática em uma sala de aula. Foi um estágio de forma virtual, remota, não foi presencial, né? E ficou o gostinho, a vontade de colocar ele em prática e espero que um dia eu possa, porque é um plano que envolve uma interdisciplinaridade, principalmente com os professores de educação física, com a disciplina de educação física, porque para propor o que eu quero propor na última aula, que é um torneio de jogos indígenas, eu particularmente necessito muito da ajuda dele, que acredito que qualquer pessoa que se propuser a aplicar esse plano também vai achar muito interessante esse conceito de interdisciplinaridade que ele traz. Bom, vamos então à apresentação do plano, né? Como já falei na apresentação, esse plano de aula ele foi pensado para a turma de 7º ano do ensino fundamental, anos finais, né? O tema, o conteúdo escolhido foi a conquista da América e as formas de resistência dos povos indígenas brasileiros. No caso, para a aplicação desse plano seriam necessárias 4 aulas de 50 minutos cada. E, bom, o objetivo dele é entender como que se deu o contato entre os povos originais e os europeus no início da colonização. É também trabalhar a luta dos povos indígenas no passado e também no presente. Aprender como as brincadeiras e jogos indígenas podem ser consideradas formas de resistência e tudo isso em conformidade com as habilidades propostas na BNCC. Bom, a principal seria analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para as populações ameríndias e identificar as formas de resistência. O conteúdo, vamos lá, seria a conquista da América, como os europeus retratavam o indígena no início da ocupação e como são retratados hoje, as lutas dos povos indígenas ontem e hoje, brincadeiras e jogos indígenas como forma de resistência. Esse plano, ele
requer algumas estratégias de ensino bem específicas. Na verdade, as 2 primeiras aulas são utilizadas estratégias de ensino mais tradicionais, mas também são acrescentadas outras estratégias mais específicas, como, por exemplo, a pesquisa e a prática de brincadeiras indígenas em sala de aula. Existe um momento lá para a segunda aula que vai ser apresentado para a turma um jogo, e esse jogo ele traz todo um contexto para poder caracterizar o resultado do contato dos europeus com os povos originais. Então vamos ao detalhamento das aulas. Na primeira aula, iniciar apresentando 3 slides. Um slide com uma gravura da chegada dos portugueses ao Brasil. No segundo, uma foto de um protesto indígena em Brasília. E no terceiro slide, a foto de um homem indígena praticando o seu arco e flecha. Propor uma análise das imagens, perguntando como os indígenas foram retratados na primeira imagem, se existe alguma semelhança entre elas. Bom, nessa mesma aula, conversar com elas sobre as lutas de ontem e de hoje que os povos indígenas enfrentam. Para esse momento, ler com elas a matéria do Dia Nacional da Luta dos Povos Indígenas, a luta pelo direito de viver, do site do SIMPRO-DF, onde se encontra uma relação das principais lutas, desde lá de antes do Tratado de Madrid até os dias de hoje, e de uma forma simples, para que os alunos do 7º ano compreendam, abordar de forma expositiva detalhes sobre cada etapa dessa resistência dos povos indígenas. Chegando à segunda aula, a proposta é começar apresentando slide com fotos de indígenas praticando suas brincadeiras e seus jogos. Depois perguntar para as crianças se elas conhecem alguma daquelas brincadeiras. Provavelmente uma ou outra vai conhecer, porque muitas brincadeiras indígenas elas são praticadas por crianças da cidade que nem sabem a origem daquela brincadeira. Então, explicar para os alunos que o jogo e a brincadeira para o indígena, ela, além de não ser algo assim para passar tempo, não é apenas um brinquedo, tem uma função, tem uma característica. Por exemplo, nessa aula, há a proposta de trazer para a sala de aula e apresentar para as crianças o jogo da onça, um jogo indígena que ele proporciona, ele dá a oportunidade de, através do jogo, a gente fazer análises do o que foi que resultou dessa interação do europeu com o povo indígena, né? O jogo da onça ele é muito didático para esse fim. E não só o jogo da onça, né? Todos os jogos indígenas, eles têm a função de revelar a cultura e o cotidiano desses povos. Ele representa a reconstrução de significados, né? Ele é uma forma de reação criativa diante de toda a violência que o contato desse povo com os europeus provocou. Enfim. E uma característica, né, de que esses jogos eles representam a cultura desses povos está em que as várias imagens de jogos que serão apresentadas nessa aula, dentre elas, algumas brincadeiras elas são conhecidas, como por exemplo a peteca. Só que a peteca que a criança da cidade brinca, ela é fabricada de uma forma diferente da peteca que a criança indígena brinca, por exemplo. No geral, a peteca que a criança indígena brinca, ela é fabricada da palha do milho e está ligada com a colheita do milho. Uma outra brincadeira que a criança da cidade conhece, chamada cama de gato, por exemplo, para comunidades indígenas em Roraima, ela está diretamente ligada à colheita do algodão. Então, todos os jogos e todas as brincadeiras dos povos indígenas, elas têm essa função, essa didática de apresentar a cultura deles. E é isso que tem que ser deixado bem claro nessa aula, para que seja desfeita alguns mitos sobre a cultura indígena. Algo interessante também que pode ser analisado, a brincadeira do cabo de guerra, né? As crianças costumam brincar essa brincadeira apenas para medir força, para passar o tempo. Já nos jogos indígenas, o cabo de guerra, ele vai muito além. O vencedor do cabo de guerra, ele tem como se diz, é atribuído a ele um espírito de liderança. Então, o cabo de guerra, na verdade, é um jogo onde os líderes estão observando seus jovens, procurando uma liderança, alguém que tenha esse espírito de liderança. Então, todos os jogos e todas as brincadeiras, como já falei, elas têm essa didática e esse fundo cultural. Nessa aula também, a proposta é de apresentar para a classe o jogo da onça, como já foi falado, e após apresentar para elas as regras do jogo, levar o tabuleiro impresso, já as pecinhas já todas organizadas, e mediar o jogo com eles depois, porque esse jogo ele consiste em 14 peças iguais, representando cães de caça, cães dos indígenas, vamos dizer assim, e uma peça diferente representando a onça, né? O objetivo do jogo é
ou que os cães cerquem a onça e ela fique cercada, sem saída, e aí os cães ganham a partida, ou que a onça coma pelo menos 5 cães. Quando ela comer 5 cães, aí ela é a campeã. E existe uma didática muito grande nesse jogo. E após as crianças brincarem ele, propor uma análise de tentar fazer uma ligação entre esse jogo e a situação de conflito enfrentada pelos índios quando houve esse contato com os portugueses, né? No caso, ainda no final da segunda aula, após o jogo e toda a discussão acerca dele e a aplicação dele com a história dos povos indígenas no século XVI e até hoje, né? Após isso, fazer a divisão da classe em 4 grupos de 10 pessoas. Esses grupos formarão as equipes para a disputa do torneio dos Jogos Indígenas, que acontecerão na terceira e quarta aula. Antes de encerrar a aula, orientar os meninos, os alunos, que levem para casa aquela lista que foi passada com todas as brincadeiras e jogos indígenas presentes nos Jogos Indígenas que aconteceram aqui no Brasil, e pedir para que eles pesquisem as regras, pesquisem o significado de cada um, para que na próxima aula eles possam chegar já mais capacitados para disputar. E a terceira e a quarta aula, no caso, seria a prática, a intervenção prática, os jogos em si. Né? Aconteceriam em 2 etapas. Na terceira aula, né, aconteceriam as eliminatórias, e na segunda, quarta, que no caso seria a quarta aula, acontece as finais dos jogos. E é isso. O meu plano de aula consiste nessa intervenção e colocar as crianças em contato direto com os jogos indígenas e para que eles possam aprender um pouco mais sobre a cultura deles. Na sequência do plano de aula vem descrito materiais necessários para a organização e aplicação desse plano. Vem descrito também a bibliografia, né? E principalmente vem a avaliação que foi solicitada que fizéssemos, uma avaliação com 4 perguntas. Nesse caso, eu pensei em utilizar a avaliação da seguinte forma. Essa avaliação escrita valeria, no caso, 8 pontos, como são 4 questões, cada questão valendo 2 pontos, 2 questões dissertativas e 2 questões objetivas. E no caso, os outros 2 pontos, eles seriam a soma de todas as atividades em classe, uma continuidade do aluno, uma participação em todas as atividades propostas, o desempenho dele, o comprometimento, de acordo, né, com o potencial de cada um. Creio que seja uma forma de avaliação justa e bastante eficaz, né? E esse seria o meu plano de aula e espero que vocês gostem. Se tiver alguma observação, ainda que fora de prazo, eu gostaria de receber, porque eu posso correr atrás mesmo, para mim, a critério de aprendizado. Um grande abraço e fiquem com Deus.